Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. Hoje aquela resenha, aquele bate-papo diferenciado com quem realmente vive o Bragantino no seu dia a dia. Eu não vou falar muito tempo para não entregar a idade dos garotos aqui, mas são meus amigos aí que tem muita história para falar de Bragantino. Acho que um episódio não vai dar, mas a gente vai tentar aí pincelar aí as melhores histórias que eles viveram com o Bragantino. Antes de mais nada, já vou pedindo para vocês fazerem o triplo C. Calma, não é aquilo que você pensou. É curta, comenta e compartilha. Curta, comenta e compartilha para chegar para mais torcedores do Bragantino. Eu quero agradecer aqui já o pessoal da Pizzaria Amore, a pizzaria que está fazendo uma parceria com o canal RB Massa Bruta. Você que participa do chat lá toda quinta-feira, concorre aí às pizzas da Amore aí, que é aquela pizza artesanal, aquela individual que vem cheio de recheio, realmente é um sabor absurdo de gostoso. Fica aqui na Pires Pimentel, em Bragança Paulista. A gente vai deixar o endereço certinho aqui, telefone, Instagram, tudo aqui embaixo aqui para você acessar e seguir eles lá, beleza? Bom, esse quadro aqui a gente já fez um tempo atrás aí, a gente tá voltando de novo, chamava a Voz da Arquibancada, né? Agora a gente vai fazer essa resenha aqui com o Daniel e o Rodinei, que sempre estão viajando com o Bragantino aí, acompanha o Bragantino faz tempo. Tô vendo aqui que já trouxe algumas camisas, jornais da época. Vamos aí relembrar a história do Bragantino. Bom, começar aqui pelo Rodinei. Rodinei, seja muito bem-vindo. A gente sempre se encontra lá no Bragantino, lá, você só tá sempre lá torcendo pelo Braga. Seja muito bem-vindo aqui no canal RB Massa Bruta. Vamos fazer essa resenha aí. Hoje trouxe o Daniel, que também tem bastante história. Hoje é daqueles dias para relembrar tudo que o nosso clube viveu e depois a gente vai falar também depois da Red Bull, o que esperar, né? Que agora chegou a nova arena aí que realmente é uma expectativa cada vez maior, né, Rodinei? Seja muito bem-vindo aí. É isso aí, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Aqui é o meu amigo Daniel. Essa é a essência, né, de um time que é do interior, do estado de São Paulo, que tem muita coisa que muitos clubes de grandes capitais do Brasil não têm. E essa história de que o Bragantino tem estrutura, mas não tem torcida, isso também é uma mentira, até porque a gente sabe que existe pessoas verdadeiros bragantinos que moram no município, nasceram aqui, que é o meu caso, e eu nunca torci para nenhum time da capital e nenhum time de Série A, de Série B, o que quer que seja. Eu sou da época que o Bragantino tinha 100 torcedores no estádio, era eu e mais 99. Eu costumo brincar que a vida traz essa necessidade para a gente, não só hoje com essa parceria, mas lá atrás, antes até da garrafa PET de ser trocada por ingresso. Eu acho que a vida de torcedor, aquele verdadeiro torcedor que não vai para arrumar confusão, aquele que vai para torcer para o seu clube, que vai bater palma no momento que tem que bater palma. A crítica acontece, ela tem que acontecer, faz parte de tudo na nossa vida, mas críticas construtivas, jamais para destruir o clube. E acho que enquanto Bragança Paulista tiver o nome Bragantino, né, eu vou estar sempre apoiando e sempre apoiei desde a época quando eu tinha os meus 7 anos de idade. Isso já se vai aí 50 anos, que eu estou fazendo 57 anos, e me lembro muito bem do meu tio, irmão da minha mãe, José Carlos, que ele me levou pela primeira vez, Bragantino e Saad, né? Onde eu sentei lá naquela arquibancada, para todo mundo se localizar, arquibancada azul, lá em cima, no último degrau, bem no escanteio, e fiquei entusiasmado, e aquela paixão brotou ali naquele momento. E aí muitas histórias depois dessa vieram para a gente poder estar aqui representando a torcida verdadeira do Bragantino. É isso aí, galera. Você vê que tem bastante história para contar aí. Vamos falar aí com o Daniel, nosso amigo Daniel, que sempre está viajando com o Braga aí também. Daniel, você que já participou das lives lá com a gente lá, quero agradecer você ter topado esse bate-papo com a gente e falar um pouco da história. Tem muitas histórias do Bragantino, né, Daniel? Isso aí, Marcão. Obrigado pelo convite, por participar, né, desse quadro tão bacana que você faz aí. E estamos aqui, né? Contar as histórias que a gente tem, toda
todas as passagens, né, com o Braga, desde o início lá, desde criança, que a gente acabou se apaixonando, né, pelo clube na nossa cidade. Tem muita coisa aí para a gente tentar relembrar, né, que são muitos momentos importantes. Ô Rodinei, falar para você que um torcedor raiz, o que representa o Bragantino para você? O Bragantino, para mim, representa a verdadeira essência do que é ter nascido nessa cidade e o que representa essa cidade em nível estadual, nacional e até internacional, até porque já chegamos numa final de um torneio, né, da América do Sul, e que faz representar o nosso time, enquanto Estado de São Paulo, a verdadeira força do futebol do interior paulista. A necessidade que a gente tem hoje de entender o quanto o Bragantino representa para cada bragantino, acho que não caiu a ficha ainda de muita gente. Não tem necessidade nenhuma de ir falar que eu sou corintiano, palmeirense, santista, são paulino, o que quer que seja. Até porque nós temos um time que muita cidade gostaria de ter. Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, são grandes cidades no interior de São Paulo que hoje não tem futebol. Hoje aqui nós estamos no interior de São Paulo, Bragança Paulista, mesmo com a nossa mudança de casa, a gente recebe os maiores times do país aqui dentro. O Flamengo, que foi campeão de tudo, Palmeiras, os times do Sul, de Minas Gerais, do Nordeste, enfim. Qual que é a necessidade que nós temos? A gente vai a pé para o estádio, a gente, muito próximo, né? Tudo muito próximo. E quando a gente tem que viajar, não tem problema algum. Nós vamos com aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa força de vontade e a acreditar sempre no Bragantino. Então a essência de torcer para o Bragantino hoje é isso, é ter um clube que representa de verdade a cidade, o qual a gente vivencia, faz o nosso ganha-pão, e que a gente tem toda essa honra de ter um clube dentro da nossa cidade. Daniel, fala pra gente como que você começou a ter essa paixão pelo Bragantino aí, né? Como começou a sua torcida? Você lembra a sua primeira vez no estádio e tal? Que o Herbert contando lá, eu até vou mandar um abraço pro Herbert, hein? Quando ele tinha uns 15, 16 anos, se não me engano, ele ia escondido do pai e da mãe para assistir o jogo do Braga lá. Então sempre tem umas histórias legais, né? Conta um pouco a sua e como você começou a sua paixão pelo Braga. Marcão, a nossa história, minha história com o Braga é basicamente igual, né? De todos nós, praticamente, né? Os nossos pais, mães e pais, né? Incentivando a gente sempre a ir para o estádio. Aquela coisa de criança, né? Bem genuína, né? Aquela coisa bem, assim, de amor mesmo, de você olhar, assim, o time, né? Que representa você ali no campo, fazendo bonito, né? A cidade, representando a cidade, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? E aquilo ali foi uma coisa muito importante, né, pra gente, pra nossa geração, assim, né, a gente que tem na faixa ali já entregando, né, uns 40, 50 ali, a gente pegou toda essa fase espetacular do Braga e acho que é isso, foi um incentivo natural, assim, né, o pai ajudando a ir pro estádio, a mãe também, não, vai lá pro estádio, vai ver o jogo, né, passar o tempo ali com os amigos, né, a gente tinha a turminha, as resenhas, já começou lá de trás, de pequenininho, né? Então é isso. E aproveitando a pergunta anterior sobre o que é o futebol raiz, acho que é isso. O Rodinei falou muito bem, concordo plenamente com ele. Essa coisa que a gente tem em Bragança de interior, né? Aquela coisa tranquila, aquele clima de família, isso aí a gente não vê por aí, né? Essa é a característica nossa, assim, acho que é diferente de tudo, né, que a gente vê por aí, né, que a gente acaba viajando muito, conhecendo muitos lugares, isso aí a gente não encontra, isso aí acho que é uma coisa que a gente tem que manter, tentar manter para sempre, que é uma coisa que não existe, né, assim, na elite do futebol. E isso acho que é a parte raiz, assim, importante que a gente tem que sempre tentar manter. Só aproveitando, Marcos, um gancho aqui na fala do Daniel, nós lá atrás, quando a gente era incentivado por pai, mãe, tios e amigos a ir para o estádio, era uma fase que não era tão boa, né? A gente estava, pelo menos com a minha época, a gente disputava a Série A3 do Paulista. Depois A2, tinha divisão especial, e aí subia, descia, e ficava aquela situação, a gente via que os jogadores
tinham um mínimo para desempenhar futebol, moravam aglomerados numa casa de aluguel na Vila Aparecida. Passei várias vezes na porta da casa do Miranda, do Lázaro, morava junto com o Bahia, com o Everaldo, o Porquinho, que era aqui da cidade, lateral esquerdo sensacional. Então veja que não tinha essa estrutura que o futebol hoje profissional traz. Então esse é o momento da torcida, dos pais que gostam de ir até o Bragantino, assistir um jogo, incentivar os seus filhos, esses pequenos que hoje, para poder ter essa herança, né? Essa herança de fazer com que a família perpetue aí essa torcida pelo clube. Até porque hoje a gente está na elite, temos um patrocinador que muitos gostariam de ter, o clube não tem dívida, não tem que comer salsicha com macarrão para jogar, né? E morar no estádio, morar em casa alugada pelo clube, não. Hoje todo mundo tem estrutura, né? Então fazer com que os pais aí incentivem seus filhos, comprem os uniformes do clube, né? As camisas oficiais do clube para poder ter retorno. Olha o investimento que o clube vem fazendo para a cidade, vai deixar um legado. Hoje a gente joga no Municipal e daqui 4 ou 5 anos vamos para a nossa arena nova, o Municipal vai ficar lá. Vai ficar para quem? Para a cidade. Então as pessoas precisam entender que não é só torcer, né? É o legado que o clube deixa para a cidade e o nome Bragantino. Eu às vezes entro em rede social até para verificar como é que foi o desempenho do clube, e aí vem uns comentários. A gente até entende quando o comentário vem de torcedor de outro clube querendo denegrir a imagem da nossa cidade, do nosso time, que é um time alugado, um time que foi que do Bragantino não tem mais nada, nem as cores. É uma pena que esses torcedores, tudo bem pensar assim, mas é uma pena quando eu vejo pessoas de Bragança Paulista falando uma bobagem dessa, que é uma mentira. Porque o que mudou? Né? O nome do estádio vai permanecer o Nabi. Ou seja, vocês queriam que o clube continuasse utilizando as cores tradicionais, nós não estaríamos nem na Série A2 hoje. Pelo que é o futebol hoje, o investimento que se tem, o Marcos Chedi e toda a sua família fizeram o que puderam. E foi acertado fazer essa parceria. Foi acertado fazer esse projeto, que hoje já não é mais projeto, é realidade, né, Marcos? Então, incentivar a galera aí a poder investir mais, se tornar sócio torcedor, acho que isso é o que leva o nosso clube adiante. É verdade, é bastante importante. A gente falando aí da década de 90, aí eu falo que eu tinha uns 10 anos, a gente que pegou essa época de 90, aí eu falo que a gente foi privilegiado, né? Até os jogadores, os ex-jogadores aí da década de 90 aí que passou pelo canal, até falo que a minha paixão pelo Bragantino e pelo futebol foi graças a esses times que eu vi aí da década de 89, da segunda divisão ali, contra o São José, depois só épocas de glória, né? E a gente pegou esse gancho aqui da Red Bull agora, da parceria aí, eu sempre falo, cara, quem não conseguiu viver aquela época lá e agora tem a chance de viver tudo isso com a Red Bull, cara, tem que aproveitar, porque igual o Rodinei falou, quantas cidades até maior, potencial maior que Bragança, não gostaria de ter um time na Série A, vai disputar a Sul-Americana de novo, né? E desde que a gente subiu, a gente tem que entender, igual eu falei pro André Rocha na apresentação do projeto lá, a gente sempre quer ver o time lá em cima, brigando lá em cima e tal, mas olha o desafio também que o clube tem, ao mesmo tempo de manter um time competitivo na Série A, que é tão difícil, e ter que fazer ao mesmo tempo a estrutura, né? Sei, nós vai para 7 anos. Tem um CPD, já tem o estádio municipal aí, que ficou realmente maravilhoso. E o projeto da arena é de outro mundo, né? Estacionamento e subsolo, três andares lá do subsolo, depois mais 5 para cima. Ô, Daniel, aproveitei para pegar o elevador, viu, Daniel? Aí eu vou voltar um pouquinho daquela década de 90. Cara, pra mim, eu não sei porque era criança e tal, mas o Bragantino pode chegar em final do Libertadores, do Mundial, será o campeonato maior que você imagina aí. Mas pra mim, que vivi aquela época de 90, não vai ter igual. Uma que, igual você falou, eram épocas diferentes e tal. E você vê a cidade, cara, eu moro lá no Parque dos Estados. Parecia final da Copa do Mundo. Sabe quando enfeita todas as ruas com bandeirinhas, o bandeirão do Bragantino, a cidade era desse jeito.
Vocês que viveram essa década de 90, aquela famosa final caipira, realmente foi uma final diferenciada para vocês também? Foi uma final muito diferenciada. Eu me lembro que o primeiro jogo foi na cidade de Novo Horizonte. Nós pegamos o ônibus aqui, fomos até Novo Horizonte. O Jesus, na época, presidente do clube, liberou vários ônibus. Quantos forem necessários, seriam necessários, seria liberado. Me lembro que eu fiquei atrás de um dos gols, bem onde o Gil Baiano cobrou a falta, e nós saímos de lá com o empate. Quando chegamos em Novo Horizonte, fomos muito bem recebidos, né? A cidade nos abraçou, assim como aqui em Bragança, o jogo da volta também foi 1-1 e sagramos campeões. Me lembro que na época eu estava no meu último ano de faculdade, nós chegamos na porta do estádio, ali no Jardim Público, às 7 da manhã, começamos a fazer um churrasco, o jogo era 4 da tarde, e aí todo mundo já devidamente calibrado, né, para torcer, e acho que foi muito bonito, foi muito bacana, aquelas faixas que hoje a gente não vê mais, e a gente continua com a Universidade de São Francisco aqui, e é importante que as pessoas entendam o que é torcer para o Bragantino. E depois, no ano seguinte, nossa ida até o Rio de Janeiro, na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, tiveram mais de 70 ônibus da empresa São Geraldo. Eu me lembro que nós saímos ali da frente do Centro Cultural Jesus Jamixedi, era 6h30 da manhã, chegamos dentro do Maracanã, faltava 5 minutos para começar o jogo, e saímos de lá com a vitória com o gol do Franklin. Então, todas essas memórias, eu acho que se eu for dessa vida para uma outra e voltar, elas vão ficar na minha memória. E até quero contar uma curiosidade aqui, Marcos. Tanto para minha filha quanto para minha esposa, a Caroline, eu sempre, quando a gente namorava, dizia para ela, olha, tem 2 paixões na minha vida. E acho que se você não entender, a gente não vai nem continuar. Que é a nossa relação e a relação que eu tenho com o Bragantino. Eu sou torcedor de fato. Se eu estiver trabalhando, eu dou um jeito de deixar alguma coisa para que eu consiga pelo menos ver o resultado do jogo. E quando eu não estou trabalhando, eu estou ligado. Se eu estiver longe, se eu não puder ir, e se eu posso ir, eu vou. Chamo o Daniel, chamo o seu Vicente, que são parceiros aí de clube, para a gente poder ir e torcer, né? Então, acho que essa realidade de torcedor, ela tem que continuar, ela tem que sobreviver, e não é só pela televisão, porque torcedor de celular e de televisão tem um monte, que não sabe qual é a realidade do clube e depois fica criticando sem nenhum fundamento, mas acho que é isso. Tem aqueles torcedores que, igual você falou, né, que é os torcedores de fora aí, que não vivem o dia a dia do clube e tem aquela visão muito superficial, né? Ô Daniel, dessa época de 90 aí, você lembra dessa década de 90 aí, menino? O que realmente aquela final foi incrível, né? O Rodinei falando aí dos 2 jogos. Eu lembro que teve gente de Novo Horizonte, vem dormir aqui um dia antes, já para... O clima da cidade era outro, né? O pessoal ficava na praça ali, era da hora. E o pessoal daqui também foi lá para Novo Horizonte, foi bem recebido. O que você tem mais de lembrança aí dessa década de 90? Eu lembro que a gente ia tudo com chapeuzinho de caipirinha, lembra? O ônibus do Parque do Estado vem cheio, parecia o pessoal daquele desenho lá que tem os negócios bonecos lá. Fala aí, Daniel, década de 90, menino. Você resumiu bem, né? Foi um momento assim nosso, parece que foi ontem, né? Parece que foi uma coisa que não sai, né, na nossa memória. Principalmente que eu lembro assim, a cidade, né? A cidade envolvida, os enfeites, né? Todo lugar que você ia era esse o assunto, né? A praça principal aqui toda enfeitada, tanto que a festa do título foi ali, né? Eu me lembro muito bem do carro de bombeiro, né? Todo mundo comemorando. Seu Vicente tem história, seu Vicente. E é isso, né? O jogo, estádio entupido, né? Nossa, uma coisa impressionante, muita gente. Você conta para essa geração de agora, eles nem têm ideia do que é, né? Ela dava a volta lá. Dava volta, exatamente. E sempre nesse clima, né? Que nem eu te falei, né, anteriormente. Um clima familiar, né? Com muita alegria, né? Com muita paz. A gente não via nada de problema aqui, né? Então, acho que mais a recordação que eu tenho é isso. Da gente não
se a gente não conseguisse entrar no estádio, você não conseguia acompanhar, igual hoje, né? Não tinha internet, era o radinho, né? Um jornal que você conseguia comprar ali, o Walkman, e só, você não conseguia mais acompanhar de outra forma, né? Então, esses momentos, assim, essas lembranças ficam sempre marcadas. É verdade, essas lembranças são demais, cara. E depois o Bragantino foi vice-campeão brasileiro aí contra o São Paulo, a final que foi aqui em Bragança Paulista, né? O Bragantino que teve aí Luxemburgo, depois veio o Parreira. O time do interior aí, pessoal, pra você ter uma ideia, que colocou 5 jogadores na seleção brasileira. O Falcão, antes da Copa do Mundo, em 94, que foi o Parreira, teve o Falcão em 90, né, que assumiu depois do Lazzaroni. Veio aqui em Bragança assistir o Bragantino 3-1, acho que em cima do Botafogo, se não estou enganado. Peguei um jogo aí, Bragantino e Flamengo, 5-1, velho. Tinha a Casagrande, tinha o Júnior. Foi bem depois, Então, eu fui o vice-campeão brasileiro, depois o Bragantino foi acho que uns 3, 4 anos bom ali, né? Depois começou, acho que 96 pra cá, que começou a decair um pouco, né? A gente vê agora, a gente vai chegar ainda na Red Bull, mas a gente vamos falar das épocas das vacas magras, a gente fala aí, né? Você achou que por um momento o Bragantino poderia fechar as portas aí? Depois que começou a ter os rebaixamentos? Porque aqui era a família Chedi que sempre suportou o Bragantino, que todo mundo na época falava assim, devia dar para outra pessoa pegar, tomar conta, mas chegou uma época que chegaram até a oferecer, mas não apareceu ninguém para pegar, né? E realmente, se não fosse a família Chedi, acho que da última geração, o Marquinhos aqui agora, não ter essa visão de trazer a Red Bull, é igual você falou, a gente não sabe como seria a nossa realidade, né? E essa época magra do Bragantino, você achou que por algum momento que o Bragantino poderia ter fechado as portas e tal? Porque muito time do interior tradicional passou por isso, né? É isso aí, Marcos. Eu acho que o divisor de águas foi quando a família Chedi conseguiu achar o Marcelo Veiga, finado Marcelo Veiga, que antes do Marcelo Veiga assumir, era um momento de transição de fato. Ou se permanecia, ou o time corria sério risco de fechar a porta. Porque só ter tradição e vice-campeonato, no caso do brasileiro, e revelação de grandes jogadores, não dava sustentabilidade para o time na época, né? Para o clube. Me lembro até da época quando o senhor Tarquínio Tomazetto, grande amigo, que era presidente do clube, ele tinha um restaurante aqui no centro da cidade e dizia que ele fazia de tudo, ele fazia rifa, ele ia bater de porta em porta no comércio para tentar arrecadar, fazer vaquinha para pagar comida para o clube, para botar gasolina, botar diesel no ônibus para fazer o time se deslocar para participar de um torneio. Nós não tínhamos o dinheiro da televisão que hoje se tem, nós não tínhamos grandes patrocinadores da época, que chegou até a ter uma empresa, já que não existe mais, na época, patrocínio da Coca-Cola, da VASP, né? Aquela época que o clube chegou em evidência internacional e depois passou por esses momentos difíceis, onde não tínhamos nem 100 torcedores no estádio, e de repente chega o Marcelo Veiga, uma proposta, batendo no peito e dizendo: aqui é time de tradição, nós vamos fazer esse time ir para frente, revelando alguns jogadores importantes. Passamos a década de 90, entramos nos anos 2000 e aquele uniforme dourado do Bragantino, chegando até semifinais do Campeonato Paulista, jogando no Morumbi contra o Santos. Enfim, ali foi um momento de virada de chave, acredito eu. Depois daquela fase do Marcelo Veiga, ele saiu, foi para outros clubes, chegaram outros treinadores, mas sempre que apertava a situação aqui, vamos atrás do Marcelo Veiga, que foi um cara que sempre conversou conosco, aonde encontrava com a gente na cidade, era um cara muito receptivo. Então acho que nós devemos também, não só ao Luxemburgo, ao Parreira, ao Jesus, mas a esse cara que, juntamente com o Marquinhos Chedi, o Marcelo Veiga, foi um cara que resgatou o futebol do Bragantino, fazendo com que o Bragantino chegasse a ter evidência novamente, né? E foi uma pena a gente ter perdido o Marcelo Veiga, que era um parceiraço do Bragantino, e depois outras pessoas que vieram, mas o que me marca nessa época
era essa vontade que o Marcelo Veiga tinha de fazer o clube vencedor. Isso é muito importante para nós. E falando do Marcelo Veiga, né? Eu lembro aqui que uma vez fui fazer uma participação de um comercial da Sporting Bet. E quando foi falado aí da década de 90, dos treinadores, né? É lógico que a gente vai lembrar aí sempre de Luxemburgo, né? Que fez um trabalho sensacional. Para você ser campeão paulista num time do interior é muito mais difícil do que você ser campeão num time já grande, né? Os recursos são outros. Aí teve o Parreira aí com o vice-campeonato brasileiro. Cara, mas não tem como deixar de lembrar o Marcelo Veiga, porque você falou de Bragantino, a cara do Bragantino é o Marcelo Veiga. A gente lembra que ele falou de jogadores que foram revelados pelo Marcelo Veiga. Eu costumo dizer, Daniel, se você concorda, o Marcelo Veiga tirava leite de pedra, né, cara? E quantos jogadores aí não saiu daqui, foram para grandes clubes aí? O maior exemplo é o Romarinho, que fez história lá no Corinthians, foi o Paulinho, né? O Zelão na época, Felipe, tem o Felipe goleiro. Nossa, muita gente, né, cara? E saiu aí e foi fazer sua carreira por fora, hein? Lembro também que o Marcelo Veiga não ajudava só como treinador, mas fora ali nos bastidores também ele ajudava muito o clube ali pro lado de fora, né? Eu lembro que o Bragantino na Série C estava quase entre os últimos, né? Do grupo lá, veio o Marcelo Veiga, subiu para a Série B contra o Náutico lá. E aí que possibilitou da Red Bull vir pro Bragantino, porque ela queria um time da Série B, né? Exato. Daniel, você que viveu bastante aí o Braga aí, concorda também que o Marcelo Veiga realmente foi um fator super importante para essa virada de chave que o Rodinei falou, né? Ah, sem dúvida, Marcos. O Marcelo, eu lembro que ele chegou em Bragança ali entre 2004 e 2005, no finalzinho de 2004, né? E o 2004, na minha opinião, foi o ano, assim, mais difícil da história que eu acompanho no clube, quase 40 anos, né? Para mim, 2004 era uma situação terrível, a gente não tinha nem um estádio para jogar, uma situação crítica, né? E daí chegou o Marcelo, né, tentando ali montar um time para disputar a Série A2 do ano seguinte, aquela luta, né, aquela batalha sempre ali daqueles anos. Foi quando nós mandávamos jogos lá em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara, Indaiatuba também. Até para treinar aqui precisava. Isso, é uma situação delicadíssima, né? Daí foi uma virada de chave esse ano, né, de 2005 no caso. O Bragantino disputou, entrou na 2 sem muita perspectiva, só que o time foi encaixando. O time foi encaixando, foi dando entrosamento ali, os jogadores entenderam a situação do momento, né? E foi deslanchando. Deslanchou até o tão sonhado acesso, né? Mas o Marcelo é o que simbolizou toda essa virada, né? Esse ressurgimento que eu considero, né? Foi um momento ali, ou fecha ou não tinha muita, né, alternativa no momento, porque na série do Campeonato Brasileiro, o Braga tinha acabado de ser rebaixado também para C, né, 2003, 2002. Aí ficou esses anos de dificuldade, até a chegada do Marcelo, que revirou tudo e trouxe de volta, né, aquela esperança que a gente sempre, né, tinha ali guardada ali, que estava adormecido, né. Aí, então, inclusive, eu trouxe o ingresso aqui desse jogo do acesso lá na Javari. Acho que Esse do Paulista que você tá falando, isso. Né? O Modãozinho fez gol lá, né? Isso, acho que muita gente esteve presente lá. Contrário. Ah, tá. Eu não sei qual jogador que eu levei lá no Campeonato Paulista 2025, Tem ingressos antigos, mas eu acabei não encontrando. Uma próxima oportunidade eu lembro que nesse jogo, que não sei qual jogador que eu levei na fazer live lá, falou que o Marcelo veio falar gravando com o Adãozinho, que estava subindo muito, nossa, eu chego de subir, Foi bastante gente de Bragança lá para São Paulo e a volta, você já imagina como que foi, né? Só Danone. Só Danone, aquela loucura, todo mundo querendo chegar logo em Bragança para ter aquela comemoração, né? Eu lembro que eu fui no lago lá, o pessoal veio no caminhão. Né? Foi. E demorou um pouco, assim, para cair a ficha, sabe? Que a gente tinha conseguido, né, esse feito, porque a gente não esperava, né? Era um campeonato que ninguém esperava que ia
podia acontecer. E acho que a partir daí todo mundo criou um ânimo maior, né, para poder nos anos seguintes colocar de novo o Braga em evidência, né? Teve a gente falando aí dessas histórias aí que o Bragantino, só realmente quem viveu essas épocas aí de dificuldade do Bragantino vai entender. Aqui a gente não ensina torcedor nenhum a torcer, cada um tem a sua opinião, a gente respeita, mas acho que foi umas 2 semanas atrás aí, cara, porque aqui você sabe, né, você vai nas redes sociais, parece que fica esperando o clube perder, ter um resultado ruim para ir lá e ficar enchendo o saco. Quando o clube ganha, você não vê esses mesmos pessoal que se dizem, entre aspas, torcedores, ir lá e fazer um elogio, porque o time jogou bem, porque ganhou e tal. E eu vi um comentário esses dias atrás, cara, cara, pra mim, desculpa, eu nem sei quem quer, mas pra mim você não é torcedor do Bragantino, cara. Você falou assim que a Red Bull vai embora daqui, traz o meu Bragantino de volta, sei o quê, papá. Meu, as dificuldades que o clube passou e olha o patamar que o clube tá aí agora, né? Eu com essas estruturas aí, eu só enxergo coisas boas vindo aí, porque a empresa é assim, trabalha a médio e a longo prazo, né? E a gente tem que entender. Eu sou muito grato pela Red Bull estar aqui, por tudo que está fazendo, não só pela cidade, região, mas pelo clube nosso aí. A gente falando de jogos, dessas histórias do Marcelo Veiga, acesso aí para a Série B aí, que vem a Red Bull. Mas antes disso, queria perguntar para você, Rodinei, e para o Daniel também, dessa época aí mais do Bragantino da raiz aí, vamos dizer assim, teve algum jogo fora a final? Teve algum jogo assim específico que você guarda na sua memória e um jogo, alguma frustração, alguma derrota, tal, um jogo mais difícil? Um jogo que me marcou muito nessa época foi um jogo em Bragança, Bragantino e Jabaquara. O Bragantino ganhou de 3-0 e dali nós fomos para as fases decisivas do campeonato. Foram 2 gols do Everaldo e um gol do Bahia, que era ponta esquerda, perninha torta, jogava muita bola. Esse é um jogo que me marcou bastante porque a gente torcia, a gente chegou no estádio, todo mundo tenso, nervoso, e aquele jogo foi muito marcante. E a frustração de um jogo, sem ser final, foram vários, né? A gente, se falar que teve um jogo, eu vou estar mentindo. Mas acho que a maior frustração desses jogos foi quando nós disputamos agora, recentemente, a Copa Libertadores, né? Onde nós jogamos muito bem contra, se não me engano, Estudiantes, lá na Argentina, e times fortes, times que já foram campeões de Libertadores. Então a gente não ficou só, né, na Sul-Americana, como todo mundo fala que é um torneio de consolação. Eu tenho aí a grata chance de ter ido assistir Bragantino e Atlético Paranaense lá em Montevidéu, né, pessoalmente lá, e algo que é impagável, né? Então, os jogos marcantes são vários, os jogos que têm frustração. Se qualquer torcedor de qualquer clube se disser que ele fica feliz em todo jogo, ele não fica, pode ser qualquer jogo. A gente sempre quer a vitória, né, que é um bom resultado, mas o que importa é o time estar onde está hoje, se sustentando na Série A do Brasileiro, que é uma série muito difícil, é uma liga muito difícil, que tem time que vai e volta, é ioiô, né? O exemplo do Goiás, do Curitiba, né? São só 2 exemplos, Sport, Avaí, Juventude, que vai e volta, e o Bragantino, anos melhores, anos não tão bons, mas está lá fazendo o seu grande papel, e isso é tradição. Isso é mostrar que o time tem tradição. E você, Daniel? Bom, que eu me lembre aqui, uma vitória, um jogo importante, talvez o primeiro do Brasileiro de 90, que eu estive presente, Bragantino Inter de Limeira, 90. 90. A arquibancada de fundo ainda estava construindo, e eu estava nesse jogo, nós ganhamos de 2-1, foi o primeiro ano do Braga na Série A brasileiro. Ele subiu em 89, né? E esse foi bem marcante para mim ali naquela fase, né?
E derrota eu vou lembrar de um jogo em São Paulo contra o Corinthians, pelo Brasileiro de 94. O Bragantino estava disputando tinha uma repescagem na época, né? A CBF criou um regulamento lá com repescagem. E o Bragantino classificou na repescagem. Ele foi disputar oitavas de final com o Corinthians. Só que a gente não podia jogar aqui, em Bragança. Aí nós tivemos de jogar 2 jogos em São Paulo. E no primeiro jogo, se não me recordo, no segundo, agora eu não me lembro direito. A gente estava ganhando de 1-0 e acréscimos, aquela loucura no radinho, né? Não estava passando na TV. O Corinthians me empata o jogo nos acréscimos. E foi um empate assim, um sabor de derrota, sabe? E o Bragantino estava ali quase, né, classificando para uma fase adiante. Isso aí ficou muito também marcante para mim, essa derrota foi dolorida. Eu lembro muito bem que não foi fácil dormir, aquela coisa de criança, adolescente, né, que você não entende direito, né? Você não digere direito assim igual adulto, né? E acho que eu vou ficar com esses 2 momentos aí. O Bragantino naquela época fez grandes jogos, né? Grandes campeonatos aí também. Ô, Rodinei, para falar um pouco das viagens, né? Que sempre é uma experiência, né? Diferente, né? Cada lugar que você conhece. Acredito eu que faz amizade com outros torcedores, com outros clubes também. É muito bacana, hein? Qual que foi a sua primeira viagem? Tipo, hoje eu vou nesse jogo do Bragantino, eu quero ir nesse jogo do Bragantino fora de casa. Qual foi a sua primeira viagem? A minha primeira viagem foi na capital contra o Nacional, na rua Comendador Souza, estádio Nicolau Alayon. O Bragantino empatou 1-1 nesse jogo. Foi um jogo bem marcante, porque eu fui com meu tio, nós pegamos ônibus de linha, né? Nós descemos na rodoviária de São Paulo, aí nós ficamos perguntando como é que fazia para chegar no estádio, chegamos bem cedo. Marinheiro de primeira viagem. Totalmente de primeira viagem. E dali para frente, se eu tivesse condição de ir fora assistir um jogo, eu iria, né? Como fui nesses relatos que eu te fiz anteriormente, para Novo Horizonte, para o Maracanã, lá na década de 90. E depois da parceria, eu sempre que posso, quando o jogo é final de semana, a gente viaja, não importa a distância, a gente vai inúmeras vezes, já fomos eu e o Daniel para Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para Curitiba. Internacionalmente falando, fui para a final, né, contra o Atlético Paranaense em Montevidéu, no Uruguai. Essa do Sul-Americano foi a mais marcante por ser uma internacional? Foi a mais marcante por conhecer outro país, por cruzar com torcedores do Atlético Paranaense. Eu me lembro que nós viajamos, eu e minha esposa estávamos saindo do processo ainda de pandemia, né? E eu me lembro que a gente viajou 3 dias antes do jogo. Eu trabalhava home naquela época, trabalhava do hotel, e nas horas vagas a gente saía caminhar, conhecer um pouco da cidade de Montevidéu, e já encontrávamos com torcedores do Atlético Paranaense, fizemos várias amizades, trocamos contato. Me lembro no dia do jogo, quando nós chegamos no Mercadão de Montevidéu para almoçar, aquele mar vermelho, né, da torcida do Atlético, e eu chegando com a camisa do Braga, minha esposa também, e ao invés de sermos hostilizados, a gente era aplaudido, né, por conta de que era um jogo de um time de capital contra um time do interior de São Paulo, um time que acabou de chegar na elite, uma história bem bonita, tenho fotos guardadas dessa época, foi marcante por isso. E me lembro que na época nós levamos a bandeira atual da parceria e a bandeira antiga que eu tenho do clube, guardada até hoje, assim como essa camisa que eu tenho dessa época marcante do clube. Então, são vários momentos. Se a gente for ficar aqui enumerando todas as experiências, né, a resenha que se tem antes no Mercadão de BH,
comendo fígado de boi com jiló e muita cebola, trocando, né? As resenhas, encontrando com torcedores do Atlético, do Cruzeiro, do América Mineiro, quando o América ainda estava na Série A, é só coisas boas para lembrança. E é isso que a gente leva para a vida, né? Boas lembranças. E você, Daniel, as viagens aí, você que viaja bastante com o Bragantino, às vezes agora até fica no mesmo hotel que o clube fica, né? Mas dessas viagens aí com o Braga aí, qual que você contou a primeira aí é a mais marcante? E tem alguma história dessas viagens aí? Vários. Pode contar à vontade, que aqui depois dos 18 anos nós põe depois da meia-noite. Então, né, eu naquela fase dos anos 90 não tive a oportunidade por outros motivos, né? A gente era muito criança ainda, muito jovem, e não tinha essa oportunidade de poder fazer uma viagem igual atualmente, né? Então, as primeiras que eu me lembro foi nessa época de 2005, 2006, ia muito para São Paulo, né, que é com mais facilidade, né, mais próximo, e a gente conseguia acompanhar mais aqui na capital. E depois, agora, nessa nova fase, né, de 2019 para cá, várias oportunidades, né, desde a Série B de 2019 também consegui acompanhar alguns jogos, né, em Curitiba principalmente, fui 2 vezes, o Brasil inteiro, né, praticamente, Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Criciúma. A hora que você conheceu Isso, nosso amigo Renault lá, torcedor do Bragantino lá em Criciúma, um abração para ele, aproveitando. Estivemos lá também 2 vezes. Então, quando é possível, encaixar ali as datas, os orçamentos também, né, que não é fácil, a gente acaba sempre estando ao lado do clube, porque é gostoso, né, você está sempre ali presente, próximo, você vê o clima que você percebe, né, toda a estrutura que o clube tem, né, todos os profissionais envolvidos. Não é só o jogo em si, né? O jogo em si, claro, que é o principal. Tem muita coisa que envolve, muito investimento, muito sonho ali, né, que está em jogo, né? Uma partida pode mudar a vida de muita gente, né? Então acho que é muito gostoso você ter essa proximidade com o clube, ter essa oportunidade de estar junto, né? Seja ali no hotel, na chegada do time, da delegação, na saída para o estádio, dar aquele incentivo, né? O jogador gosta, né? O clube ali gosta de sentir isso. Então tem várias histórias, várias. Bota alguma resenha, alguma história? Tem várias agora para lembrar assim. Nossa. Sempre foi bem recebido? Sempre muito bem recebido, igual o Rodinei falou, muitas amizades que a gente acaba fazendo. A gente acaba escutando muito elogio. Poxa, parabéns pelo que está acontecendo lá em Bragança. Adoraria que fossem para o meu clube, sabe? Então é muito gratificante você ouvir isso, trocar uma experiência ali, né? Você passar o que realmente acontece, porque às vezes as pessoas não têm ideia, né? Estão longe, não tem aquela... Acho que uma história marcante, um retorno de Curitiba, Isso. nós encontramos com o Cleiton, Isso. goleiro, na rodoviária. Ele estava ali, eles tinham um momento de folga, Data né? FIFA, Data FIFA, e a família do Cleiton é do interior de Santa Catarina, então ele estava se deslocando para a cidade dele e nós retornando para São Paulo e depois retornando para Bragança. Foi quando a gente encontrou com o Cleiton nas plataformas de embarque, batemos papo, logo depois de um jogo, onde o Bragantino, se não me engano, tinha ganho. Acho que nós empatamos, né? 1-1. E foi bem bacana, porque isso também marca a gente, né? Encontrar o nosso ídolo ali e bater um papo é bem bacana. Marcos, eu lembrei de uma história que muitos me... Essa aqui deve ser pesada. Agora deve ser pesada. Eu lembrei de uma história e até muita gente me chama de louco por isso. Foi um jogo no Campeonato Paulista, Bragantino e Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Lá em cima. Lá em cima. E eu me lembro que era um mês de janeiro, eu estava de férias, eu convidei várias pessoas para ir nesse jogo e ninguém... não, Ponte Preta lá é perigoso, não vamos, melhor não ir. Eu falei, eu vou, eu quero ir. E fui sozinho. Foi sozinho?
É claro que não fui uniformizado, né? Guardei a camiseta dentro da calça, bem embrulhadinha, e fui, parei meu carro distante, caminhei, cheguei lá, a polícia falou, cadê os torcedores? Eu falei, deve estar chegando um ônibus aí. E aí ele falou, então tá bom. Entrei e lá fiquei sozinho, foi quando eu tirei minha camisa do clube, balancei essa camisa, hostilizado até o último grau pela torcida adversária. E me lembro que o Marcelo Veiga armou um time muito bem armado naquele jogo e nós saímos de lá com 0-0. Eu achei brilhante, e aí no meio do jogo, no intervalo, um dos policiais militares vieram me perguntar, cadê a torcida? Eu falei, acho que não desistiram, né? Ficaram com medo. Você é um baita de um cara corajoso, né? Sozinho aqui, o que você veio fazer aqui? Eu falei, o que você vai quando você vai no estádio de futebol? Eu vim torcer, eu vim acompanhar meu time de coração. Cara, você olha, tiro, assim como a gente escuta, sim, quando a gente vai fora. Fomos para Porto Alegre nesse último jogo do Brasileiro, perdemos de 3-1. Muita gente que encontrava com a gente com as nossas roupas do clube dizia, vocês vieram de Bragança para assistir um jogo aqui em Porto Alegre? Parabéns, vocês são corajosos. Então a questão não é nem a coragem, é o amor que se tem pelo clube. E essa história de sozinho dentro do estádio não foi a única. Eu lembrei de mais uma, contra o Paulista de Jundiaí. Outra rivalidade que sempre existiu. Um jogo num domingo à tarde, convidei várias pessoas, as pessoas não... Eu falei, vou sozinho. Parei meu carro num posto de gasolina, andei 2 quilômetros a pé para chegar até o estádio, e lá eu fiquei na torcida visitante, e aí esperei dar um tempo, as pessoas disseram, não sai com a camisa que senão vão bater em você. Então, são histórias que eu já cheguei a torcer para o Bragantino fora de Bragança, sozinho, mas eu estava lá torcendo para o Clube do Coração. Eu, inclusive, Marcos, tenho também, a gente vai relembrando, né? Vem histórias agora, alguns perrengues também, né? O ônibus quebrado, o pneu estoura, a gente acaba ficando na estrada. 3, 4 horas. 3, 4 horas. E várias. Estive na Argentina, nessa ocasião da Libertadores, lá em La Plata, né? Inclusive o seu Vicente estava lá também. Fui para lá sozinho, fui para Buenos Aires sozinho. Queria ter essa experiência de conhecer ver o Bragantino na Libertadores, né? Fora do Brasil. Nunca imaginava que podia acontecer. Lembrando essas histórias difíceis do Bragantino, imagina. Exato. A gente nunca, nos melhores sonhos, imaginaria o Bragantino disputar a Libertadores, né? Falei, não, essa oportunidade não vou deixar passar. Primeiro, né, Libertadores dessa nova fase, né, do Braga. Aí fui para lá, nossa, foi uma experiência fantástica. Você vê uma torcida argentina grande, né, assim, o Bragantino enfrentando de igual para igual, é uma coisa maravilhosa, sabe? Você tá lá e várias outras, né? Agora, recentemente, também, como o Rodinei falou, estivemos em Porto Alegre, foi, assim, um momento incrível, apesar do resultado não ter... E eu falo por mim, sabe? Eu não me importo com o resultado. Claro que eu quero que ganhe, fico muito feliz. Mas, tô ali porque eu quero acompanhar, quero estar ao lado do clube, que eu amo o Bragantino. É isso. E o futebol é isso, né? Ganha, ou perde, ou empata. Tem fases boas, tem fases não boas, não importa. É importante a gente desfrutar desse momento, né? Curtir o máximo que a gente pode, né? E já estamos preparando aí o próximo ano já para continuar essa história. Vai começar comendo o lanchão de Bauru. Com toda certeza. 11 de janeiro estaremos lá em Bauru. Falando nesse caso aí que ele falou de ir torcer sozinho lá no Campo da Ponte e do Jundiaí, foi aí que nasceu o título daquele filme, Um Ato de Coragem. Foi aí que nasceu. Porque hoje ainda é bastante rivalidade, porque a Campinas é muito próximo e tal, apesar que a gente está em outro patamar, Série A, né? Mas sempre teve muita rivalidade, principalmente naquelas épocas a gente se enfrentava bastante na Série A do Paulista, Série B do Brasileiro, né? Então é bastante rivalidade, realmente foi um ato de coragem da Rodinei aí. Pra gente vir aqui pra época da Red Bull aqui, depois a gente vai mostrar as camisas que eles trouxeram aqui, tem a Carijó, tem essa daqui, do que ano você falou? Da 2005?
Em 2005 foi ali, o Marcelo Veiga chegou aí e tal. Quando vocês ficaram sabendo do interesse da Red Bull aí? Que na verdade é o Marquinhos que foi atrás, né? O filho dele, teve as histórias aí. Que a Red Bull queria pegar o Oeste, queria pegar acho que o Botafogo e tal. O pessoal não toparam e acabou vindo pro Bragantino. Entrou aquelas questões, né, Rodinei? Mudança de símbolo, não, de cor, não sei o que, papapá. Mas desde quando o Thiago Escuro chegou aqui, explicou como que ia desenvolver esse projeto aí, acho que eles foram muito sinceros no que eles falaram, né? Então que tá se cumpriu até agora aí. Como que você viu a chegada da Red Bull quando você recebeu a notícia que a Red Bull ia tomar conta do Braga? Fiquei muito feliz de saber que o clube ia continuar. Basta ver onde é que está o Oeste hoje. Já foi para Itápolis, foi para Barueri, agora está em Osasco e vai até mudar de nome, sem identidade. Foram atrás da Ponte Preta, parte de conselheiros não quis, o Red Bull Brasil, né, mandava os seus jogos lá no Moisés, e a Ponte, pelo seu estatuto, não. Enfim, quando procurou o Bragantino e foi feito o acerto, eu falei que ótimo que nós vamos ter investimento no clube, o Bragantino, o nome Bragantino continua, Red Bull Bragantino é o nome do parceiro, tá tudo certo, a mudança de escudo é natural, que ninguém faz investimento se não tiver visibilidade, e acho que as pessoas precisam entender que o mundo evolui, e a necessidade da gente estar sempre atualizado é fundamental para você estar vivo no mercado, seja na área do trabalho, na área da educação. É muito importante essas atualizações. E essas viúvas que vivem chorando lá do passado, não sabem o que é de fato torcer, porque acho que o Bragantino sempre foi o seu segundo clube. Então, quem realmente gosta e é o primeiro clube, sempre vai ser, como é o meu caso, do Daniel, não tem essa conversa. A parceria ela chegou, tanto é que a gente, dentro dessas resenhas, a gente encontra com o André, com o Diego Serri, somos muito bem recebidos, somos pessoas que são acariciadas com a informação, com a necessidade. Eles parecem que querem estar do nosso lado e nós queremos estar do lado deles. Essa é a troca perfeita, né? É agregar o outro. Então, acho que não existe essa história de que não foi muito bem sucedido. Foi muito bem sucedido, aquilo que eu repito. Batemos na trave em alguns momentos do Paulista, batemos as categorias de base. Onde é que a gente tinha categoria de base se não tinha nem dinheiro para sustentar o feminino? E hoje a gente está aí disputando finais das categorias de base, revelando o jogador. Essa história de que o Bragantino é o time mais odiado do brasileiro por querer reduzir o número de estrangeiros dos times, nos clubes no Campeonato Brasileiro, acho que é por aí mesmo, para dar espaço, para dar chance para quem está subindo, renovar os clubes. Outra questão importante que o Bragantino não deixou se colocar, já vamos construir uma arena, vamos colocar piso artificial, né? Vamos colocar o famoso plástico. Não, vamos colocar o melhor gramado do Brasil, né? Então, o que acontece? Veja que tem um olhar para o futuro, né? A gestão ela chegou para fazer um olhar para o futuro, de renovação, de revelação do jogador, de ter uma casa própria, uma arena multiuso, mas que preserva a questão do futebol como raiz para a nossa cidade. Então eu vejo sempre com bons olhos e todas as ações que a Red Bull faz em Bragança Paulista é sempre muito positiva e que continuem, se Deus quiser. É verdade, né, cara? E sempre começando por estrutura, né? Eu fui, na primeira vez que foi liberado para a imprensa, ir lá conhecer o CPD lá, eu falei, vou aproveitar, eu vou fazer umas filmagens bem legal lá para colocar no YouTube, né? Consegui pegar o celular, porque se passa um filme na sua cabeça, cara, pra quem viveu o Bragantino desde aquelas épocas, eu pegava o celular e tava assim, falei, caraca, eu torcia o Bragantino lá no Pato Murcho, lá aquelas arquibancadas de madeira, tanta dificuldade o clube passou, né? Igual o Marquinhos falou, eu lembro daquela época que precisava
fazer uma parceria, acho que Santo Agostinho, lá para pegar a refeição para ir para os jogadores. Os jogadores não aguentavam mais comer salsicha, molho de salsicha, né? Aí você vê toda aquela estrutura, cara, que tem muitos times grandes aí que disputam Libertadores, quase direto não tem, né? Então você vê que realmente tem que dar valor, cara. Marcos, hoje se faz piques para ajudar clube da capital, para pagar estádio, que tem todo o envolvimento político aí nessa questão. E na nossa época, o que que tinha? Quanto saco de cimento você pode dar? Eu me lembro que na época eu era menor de idade, mas eu já trabalhava, porque naquela época eu podia trabalhar, eu trabalho desde os meus 10 anos de idade, e eu me lembro que uma parte do meu salário eu comprei 2 sacos de cimento e ajudei, porque o Tarquínio Tomazetto, que era diretor do clube naquela época, ele falou, olha, se todo mundo pensasse como você, a gente levantava o estádio Sim. rapidinho. Então, a minha contribuição com o antigo Marcelo Stefani, na Bia Bichedi, tem meus 2 sacos de cimento lá, então eu posso me dizer que eu não dei o meu dinheiro para quem quer que seja as pessoas usarem de forma inadequada, mas sim na construção da arquibancada lá dentro do nosso estádio. Você tocou nesse assunto aí, lembrando aí, até falar para você, Daniel, uma pergunta. Falta um pouco mais a cidade querer realmente entender o que que esse projeto da Red Bull em Bragança, não só em Bragança, mas quer abraçar toda a região, né, cara? E principalmente esse projeto no clube, porque tudo bem que a época são diferentes, mas você lembrou disso aí? Construção do Pato Mush, cara. Eu lembro que o comércio da cidade era muito envolvido com o Bragantino, né? Hoje a gente tem as redes sociais que faz a promoção, vai ter jogo do Bragantino tal dia, tal. Eu lembro que nos comércios tinha uns cartazes grandão, né? Cada comércio colocava lá os anúncios do jogo e tal. Há pouco tempo atrás eu tinha guardado alguns É, cartazes. é muito da hora. E, cara, eu lembro do Pato Monte, que foi feito um mutirão lá. O cara que era pedreiro, serralheiro, sei o quê, todo mundo ia ajudar lá com a mão de obra ali, né? Às vezes não era com dinheiro, mas, igual você falou, doava material de construção e tal. Agora, esse patamar que a gente tá do Red Bull, né, cara? Pô, igual você falou, se você disputar um campeonato brasileiro, ainda mais sendo um time do interior, é totalmente difícil, cara. O Bragantino, o Red Bull chegou em 2019, depois começou a vir as SAFs em outros clubes. O patamar começou a subir também em investimentos, né, Daniel? 7 anos aí, a gente não tá naquela gangorra. Até uma vez o Léo Ortiz, quando tava aqui ainda, a gente conseguiu aquela classificação para Libertadores, eu falei para ele, né, a importância aí e tal. Ele falou assim, a gente não é importante porque a gente não tá naquela gangorra, você vê, o esporte subiu com a gente, já desceu, subiu, desceu de novo. E a gente tá naquela constância e naquele desafio, né, Daniel? Manter o time competitivo na Série A e ao mesmo tempo o clube tá se estruturando aí. Exatamente. Os tempos também mudaram, né? O futebol é muito dinâmico. Você vê, a gente estava comentando agora, né? 2019, parece que faz muito tempo, mas não, foi agora. E já mudou, né, o cenário. Os investimentos foram chegando, aumentando, os clubes foram ficando mais ricos, né? Investimentos de fora e no nosso caso é diferente, né? A gente tem um modelo e segue o modelo, né, de trabalho. Então não muda a rota, né? Não existe política envolvida. Na minha visão é um ganho muito grande. Acho que é o principal, né? O casamento deu muito certo por isso, pelo profissionalismo que consegue, né, sustentar o trabalho. Então, se tem X, gasta X. Se não tem, não gasta. Vai com o que tem, né? Não é aquela coisa dos clubes convencionais que fazem tudo de qualquer forma, né? Então aqui sempre seguindo certinho o planejamento, e as pessoas têm que entender isso, né? Longo prazo, não é de um dia para o outro, não precisa ter pressa. Às vezes eu questiono as pessoas, né? Por que ter pressa, né? Vai acabar o mundo? Não estou entendendo por quê. Vamos curtir cada momento, né? Se está numa fase não muito boa, vamos lá incentivar mais ainda. Os caras são muito precoces, né? Sabe? Então, acho que tudo tem o seu tempo certo, né? A parte estrutural está sendo feita, o centro de treinamento, igual você falou, uma coisa de outro mundo, parece Europa, né? Parece que você não está no Brasil, né? Estive lá fazendo um tour, é uma coisa incrível. Agora foi feito Cícero, para a gente não precisar jogar fora de Bragança. Olha o comércio lá. Olha para você ver. O que fortalece a cidade e a região, né? Os empregos, a economia, né?
a oportunidade de não precisar ir fora de Bragança acompanhar, né? Agora a arena principal saindo do papel. Então, acho que as pessoas têm que realmente ter essa noção, né? Do que realmente estão fazendo, né, pela cidade. Então, fantástico. É verdade. A gente vai falar da Red Bull aí para finalizar esse momento do Bragantino com nova arena, os campeonatos que tá para vir aí em 2026. Vamos falar aí dessa final do campeonato também que o Bragantino sofreu um pouco aí com as derrotas, mas agora no final aí com o Mancini conseguiu até uma vaga aí na Sul-Americana, vai disputar um torneio internacional novamente, onde vai estar levando o nome do Bragança para o continente todo aí. Vamos mostrar um pouco dessas camisas aí, o que representa para vocês essas camisas aí. A Carijó realmente ficou para a história, né? Eu lembro que foi escolhida a mais bonita do Brasil, porque antigamente vocês lembram aí que era muito padrão os times de futebol, né? O que era branco com os detalhinhos só preto, o que era vermelho e branco era tal. E esse design aí realmente foi diferenciado, né? Essa do que você está mostrando aí é de. Aí pode mostrar ali. Isso aqui é final da década de 90, começo dos anos 2000, né? O patrocínio do fabricante aqui, Alhambra. Ela era uma camisa com gola, um tecido bem pesado, que nos dias de hoje o calor sofria bastante, mas que manteve o padrão da Carijó, né? E que trouxe muitas alegrias também, porque não marcou história, né? Acho que o Daniel tem outras aqui para mostrar também. Eu escolhi 3 camisas, né? Essa daqui, meio que para representar os anos 90 ali, meados de 95, 96. Me lembro do Ronaldo Alfredo fazendo muitos gols com essa camisa aqui. Padelerba. Jogava muito Ronaldo Alfredo. Lembrando um pouco o jeitão do Rivaldo, né? Exatamente, alto. Isso. Depois eu escolhi essa Carijó, que foi ali a retomada 2005, 2006. Muita gente pedia para voltar. Para voltar, a Champions acabou fazendo. Legal. E agora, nessa nova fase, escolhi a de 2021, da final da Sul-Americana, com o pet da Comebol. É isso. E hoje, né, aqui, Com certeza. essas nossas aqui, da nova fabricante, da Puma, mostrando que essa camisa, eu já vi vários políticos, pessoas da mídia aí utilizando, influencers, porque sabe que é importante. E gosto também de mostrar aqui, ó, meu celular personalizado, né, que eu tenho, o Bragantino carrega comigo do meu lado todas as 24 horas do dia, além das camisas de treino, das camisas de gola polo, que a gente tem bastante para a gente viajar, e a gente sempre é convidado a trocar camisas com os outros clubes. Eu prefiro não trocar, prefiro ficar com as minhas do Braga e ter as minhas recordações. Não, e só para relembrar viagens, né? Sempre que a gente vai uniformizado com as camisas, chama atenção, sabe? E todo mundo pergunta, conversa, poxa, camisa bonita, né? Não, tem gente que não conhece também, pergunta de onde é. Então é uma coisa gratificante, sabe? Você vestir a camisa pelo Brasil e mundo afora aí, poder levar o nome do Braga e de Bragança aí. E a gente falando de camisa aqui, pessoal, essa da Carijó aí tem uma. Na época o meu pai comprou duplo, porque naquela época era difícil achar camisa de time de futebol para criança, né? Aí até quando ele comprou as duas, tá lá em casa hoje ainda. Consegui pegar os autógrafos aí naquele jogo de despedida que teve aqui no Nabizão. Casou certinho para ele pegar os autógrafos lá. Quando ele comprou para mim, eu falei assim, nossa, mas aqui vai ficar um pijamão para mim, é muito grande, né? Aí ele falou assim, guarda, porque essa camisa vai fazer história. E realmente fez história aí. Tem essas duas guardadas lá, não negocio por nada. Eu vivo da internet que vale até uns 7 mil reais o pessoal tá comprando essa camiseta aí. Como você falou, não tinha oportunidade com facilidade, né, para você comprar. Era muito raro você conseguir. Né? Não tinha loja, não tinha internet igual hoje, né? Você compra em 5 minutos. Então, tem mais valor ainda, né? Isso aí. E
Aí falando em camiseta ainda, tem essas duas aí, tem umas outras lá também de treino. E quando eu fui convidado para participar lá do Charla, eu quis comprar essa camiseta do Creito aqui. Tem muita gente que critica e tal, só que. Mas por que eu quis comprar do Creito e ir com ela para representar o Bragantino? Porque desde aquela falha lá contra o Água Santa lá no jogo na Vila Belmiro, que a gente estava lá, cara, eu fico imaginando, porque o cara também é um ser humano, o cara não vai lá para querer errar, né, cara? Imaginando o que peso que foi naquela falha para ele, que custou a eliminação nossa lá e tal. E depois ele, até na época o Thiago Escuro, acho que estava ainda, né? Teve ali o jogo de cintura de dar uma poupada nele e tal. Depois ele voltou, fez grandes campeonatos aí. Lógico que goleiro é muito mais lembrado, qualquer goleiro, não é só o Creighton, é muito mais lembrado pelas falhas do que pelas defesas importantes que fez, né? Mas eu quis ir com esse uniforme do Creighton porque representa a resiliência do Creighton, né, cara? É um dos caras que mais jogou pelo Bragantino aí, né? Então a gente tem que lembrar dos momentos bons também. Não fica só jogando pedra nos momentos ruins, né, cara? Não, só reforçando o que você disse, Marcos, o Cleiton, nessa campanha ruim que nós tivemos em 2024, ele foi, principalmente no jogo de Curitiba, um dos melhores, né? Salvou, né, praticamente o time ali, ele com o Sacha. Então, acho que veio essa lembrança agora, né? Foi bem escolhido aí sua camisa. Ô pessoal, e pra gente ir finalizando, né, são muitas histórias, a gente pegar da parte antiga, então, muitas histórias, né, cara? Falando aí, eu quero relembrar aí que você falou do clima de Bragança, que é super agradável para você fazer novas amizades. Tanto que quando eu comecei o canal do RB Massa Bruta, cara, o que eu tive de gente que passou por aqui, porque igual o Rodinei falou, né? A gente é torcedor, a gente quer agregar cada vez mais, dar valor pro pessoal aqui de Bragança, tanto que aqui já passou o pessoal da mídia, que do meu modo de ver é um jeito de dar valor pro pessoal que fora do Bragantino, porque se você for esperar o pessoal da grande mídia de São Paulo, esquece, não vai falar. O Bragantino pode ser campeão 2, 3 anos seguidos que não vai falar, porque para eles lá é número. Vai falar de Flamengo, vai falar de Palmeiras e tá tudo certo. Por isso que eu falo, vamos dar valor pro pessoal que faz conteúdo aqui do Bragantino, de Bragança, né? Ô, Rodinei, falando aí do Bragantino, agora que a gente vai começar já o Paulistão, o brasileiro que mudou aí a tabela, agora começa no ano, termina no final de ano. Vai ter muitos jogos do Bragantino aí, Sul-Americana, Copa do Brasil. Quantos times tradicionais não gostaria de ter esse calendário, né, Rodinei? E falando da chegada do Mancini, que chegou aí para esses 8 jogos, agora permaneceu aí para começar a temporada com o Braga. E o que você espera do Bragantino daqui para frente? Toda essa estrutura, nova arena e os campeonatos que está para começar aí agora. Bom, eu acho que nós temos que focar nesse momento é o calendário e a estrutura do clube. A base vai ser mantida, pelo que a gente tem percebido. Nessa última ida a Porto Alegre, nós tivemos um contato mais próximo com o Wagner Mancini e percebemos que é uma pessoa muito boa, bom de papo, bom de grupo, uma pessoa que consegue agregar experiência e alinhar um bom futebol. A gente percebeu em alguns jogos, principalmente contra São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, contra o próprio Vitória, um toque de bola muito rápido. E o fato de ter dado essa carta, né, de permanência para ele, de apostar no seu trabalho, eu acho que foi muito importante, porque se mantém uma base do que trazer uma pessoa nova para conhecer jogador, que tem aquelas entradas e saídas que estão por aí. O calendário acabou no dia 7 e já no dia 11 do mês seguinte já tem um outro campeonato para começar, um campeonato muito perigoso, com apenas 8 rodadas, para poder dizer vamos continuar, não vamos continuar nesse campeonato. Então todo jogo é jogo decisivo. Então, e esse campeonato brasileiro começando no dia 25 de janeiro também, por conta da Copa do Mundo, que vai parar lá no meio do ano. Então, acredito que o time, mantendo a base, tem tudo para dar certo, ajustar uma peça ou outra para poder caminhar nessa toada de permanência e quem sabe aí beliscar uma final, uma semifinal. Acho que é muito importante para manter o Bragantino nesse patamar que hoje a gente está.
Então, é acreditar no trabalho do Mancini, é acreditar nos jogadores que vão continuar e se chegar alguém, a gente fazer um trabalho que essa pessoa se sinta bem em casa para poder fazer com que o clube cresça cada vez mais. É verdade, Daniel. E você que você pensa também dessa permanência do Mancini, né? Ele chegou aí, conseguiu realmente atingir o objetivo, que era não entrar naquela zona ali de rebaixamento ali, que a gente sabe que é bastante difícil. Quando entra naquela zona é complicado de sair, né? E antes de você responder, eu dar a minha opinião aqui, cara. Na verdade, quando contratou o Mancini, mas a gente tem que pegar todo o contexto, né, cara? O Bragantino, eu acho o Seabra um excelente treinador, cara. Um cara jovem, tem uns pensamentos, umas ideias boas aí. A gente não pode achar, eu sempre falo, cara, a gente não pode achar que o cara é mil maravilhas e ao mesmo tempo depois o cara não presta, o cara é ruim, o cara, né? São fases, né, cara? Principalmente futebol, né, que vive de resultado e tal. O mesmo treinador que fez aquela campanha maravilhosa antes da parada da Copa do Mundo, do Mundial, é o mesmo treinador que depois estava também nas fases ruins. Então, você tem que ter esse contexto que o cara saber analisar só o momento ruim da pessoa, né? Só olhar o lado ruim. Mas o resultado não estava vindo, cara. Ele estava tendo tantos resultados ruins, até a performance do time também caiu, né? Eu não jogo só nas costas do treinador, né, cara? E quando o resultado não vem, cara, por mais que você tenha boas ideias, queira fazer um bom trabalho, mas os momentos ruins, os resultados ruins, fica maçante também tanto pro clube, pro treinador, jogador, né? Eu, na minha visão, o Mancini, olhando o jeito Red Bull de contratar, pra mim era totalmente fora de padrão, né? Vamos dizer assim. Mas pelo contexto, faltando 8 jogos, né? Que na cabeça do europeu também não entra nessa, né? Faltando 8 jogos, vai ter que demitir cara pra trazer outro e tal. Mas o Mancini, já que escolheu o Mancini, vou analisar o Mancini, que é um cara experiente, já trabalhou em vários clubes, sabe lidar com jovens também. Foi o cara que colocou o Neymar pela primeira vez, né? Para jogar o profissional. Atingiu o objetivo. Eu acho que ele conseguiu fazer o Bragantino voltar em alguns jogos aí. Aquela identidade que o Bragantino tinha, que teve com o Barbieri, com o Caixinha, aquele jogar pressão lá em cima, marcar lá, tentar recuperar logo a bola, um jogo bem dinâmico, né? Contra o Bahia perdemos, acho que fez um jogo bom lá. Fez um jogo bom lá. Contra o Atlético Mineiro aqui, pra mim foi o melhor jogo que eu vi o Bragantino jogar aí, né? A gente também não pode esquecer, cara, que a dupla de zaga do Bragantino tava o Guzmán e o Pedro Henrique tava se encaixou bem ali, né? Depois teve o Guzmán se machucou, o Pedro Henrique também lesão, cartão. Os dois zagueiros que chegou precisou entrar numa bucha, né? Que nunca tinham jogado junto, precisou se adaptar logo ali, teve as falhas normal de começo ali. Então acho que o Mancini conseguiu ali, através de algumas dificuldades ali, manter o Bragantino, conseguiu a Sul-Americana. E eu acho também, eu tô na linha do Rodinei, acho que é muito mais fácil manter ele que já chegou, já conhece o grupo e tal, identificar ali quem pode, quem não pode contar, do que trazer um outro para durante o campeonato conhecer quem é quem, né, o Daniel? O que você pensa do Mancini aí, esse 2026 pro Bragantino aí? Perfeito, Marcos. Eu sigo também a linha de raciocínio de vocês. Eu acho que o Mancini, no momento que ele chega, o Bragantino estava com dificuldade ali na questão, acho que, de confiança também, né? Você citou muito bem, os resultados não vão vindo, o ambiente vai ficando mais complicado, né? Fica o jogador fica com receio de fazer uma jogada, de errar, perde a confiança. Então, eu acho que com a chegada do Wagner, com a experiência dele, ele conseguiu, né, trazer isso de volta. Você vê que, igual você disse, a identidade do time voltou. Eu vou um pouco além, viu? Eu acho que os 8 jogos, os 7 ali, o último já tira um pouquinho, mas a maioria dos jogos o Bragantino jogou de forma excepcional. Mesmo da derrota do Fortaleza, eu acho que criamos muito. Infelizmente, não conseguimos traduzir em gols, né? Achei uma partida muito boa. E é aquilo, mantém para já não arriscar, né? Porque é um campeonato paulista difícil, que vai ser diferente, né? 8 jogos só, você não pode bombear, não pode, né? Até o treinador conhecer o grupo, tentar colocar o jeito dele de jogar. Eu acho que é muito arriscado. Então, acho que pelo que o Mancini trouxe de volta e fez o Bragantino voltar ao que já estava
até um tempo atrás jogando, né? E isso, pela facilidade dele já conhecer o grupo. Eu acho que isso foi fundamental. Também acho que foge um pouco do padrão, né? É um perfil muito... O Fernando, o próprio Wagner sempre citou que o trabalho do Seabra sempre foi muito bom, né? Que ele já encontrou um time já muito pronto, já preparado, já bem treinado, né? E que tava, reconhecer o trabalho do profissional anterior, né? Fazer que ele também fez parte de tudo, né? Não é porque, né, não deu muito certo ali que ele não serve, não existe isso, né? Então acho que o Braga está no caminho certo. A gente aguarda algumas novidades, né, de reforços para dar uma encorpada no elenco, porque precisa de um elenco grande, né, esse ano. Tem mais jogos, mais competições. Você vê o que a gente sofreu de novo muito com lesão. Tem uma época ficou com 11 jogadores. Muito jogador E a lesionado. maioria considera titular. Né? Então. Tanto que o Diego, em vários vídeos, em jogos, ele sempre cita, né, que nós não temos um grupo mais qualificado, assim, tecnicamente. Mas a gente tem que ter, assim, o restante muito bem feito, né? Parte tática, parte física. Infelizmente, com as lesões, isso foi comprometido, né? Então, parte do campeonato ali, a gente não teve aquela a reposição do elenco para sustentar. Então, por isso que a gente teve dificuldade. Quando começou a voltar os jogadores, também ajudou muito nessa recuperação, né? O Pita, o Capixaba. Você vê que, né, o time começou de novo a se encorpar. E agora é isso. Vamos ver nesse início de campeonato que vai ser difícil por juntar, né, o Campeonato Brasileiro com o Paulista desse ano. Vai ser uma coisa diferente, né? A gente não está acostumado. E não pode bobear, né? A gente tem que tentar fazer o máximo de pontos possíveis para não precisar sofrer, né, no final, porque tem Sul-Americana no meio. Vai ser desafiador aí, mas a gente acredita que vai ser um ano bem positivo para a gente. Pessoal, para a gente ir finalizando aqui, já não esquece aí de se inscrever no canal, deixar seu like aí, acompanhar as lives aí que a gente faz em quinta-feira. Agora a gente vai começar a fazer ao vivo só o ano que vem, parece que é muito longe, né? Tá aí já. Peço para que vocês sempre estejam participando, que esse canal foi criado com essa intenção, com a palavra agregar. Tanto que a gente levou bastante torcedores lá e sempre é muito legal a gente estar... O pessoal compartilhar, né, Daniel, essas histórias aí para o pessoal ver que realmente o Bragantino tem história, tem uma história muito bonita aí, por ser um time do interior. Ô, Rodinei, para a gente finalizar, sua última mensagem, quero que você deixe uma mensagem para o torcedor do Bragantino que está nos vendo agora. Qual a mensagem que você deixa para o torcedor do Bragantino aí? E convidar, né, o pessoal a ir para o estádio, a comparecer, a estimular cada vez mais o nosso clube aí que... sempre está nos representando, né? Falou de Bragantino, falou de Bragança, não tem como, né, Rodinei? É isso aí, Marcos. Eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com o Daniel, fazendo esse canal aí cada vez mais forte e dizer para o torcedor do Bragantino, do Red Bull Bragantino, compareça aos jogos do Paulista, independente do horário. Quem já viu a tabela vai ver que são horários bem tranquilos, para todos participarem. As distâncias aqui dentro do estado de São Paulo não são tão grandes, não custa ir prestigiar o clube fora de Bragança num domingo, vale muito a pena. Então acredite nesse time, acredite no Mancini, acredite no projeto, que não é mais projeto, é realidade. Acredite, faça dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus conhecidos um verdadeiro torcedor, incentivando, mostrando para ele que aqui nós temos um clube de Série A e fazer valorizar o nome da nossa cidade. Então vamos acreditar no Paulista, vamos acreditar no Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E o mais importante é fazer com que o clube esteja sempre em evidência, independente de resultado final. O que é importante é ver o clube demonstrando dentro de campo aquilo que é a marca, aquilo que é a tradição do Bragantino. A força e a vontade de querer fazer Bragança Paulista sempre mais nesse calendário nacional. Vamos acreditar no Bragantino. É isso aí, pessoal. Como diz aí no linguajar, eu acompanho o relator.
Daniel, e você deixar uma mensagem pro torcedor do Bragantino aí que sempre está no estádio lá torcendo pro Braga lá, vibrando com o Bragantino. É a importância de cada vez mais, porque a gente fala que a gente tem um trabalho de formiguinha, né? A Red Bull tem um trabalho de formiguinha que é pegar aí as criançadas, os adolescentes aí que estão agora aí vindo aí para torcer pro Bragantino aí, porque aquele cara mais velho que já tem o seu time lá, o primeiro time dele é o time da capital, esquece. Aquele ali a gente não vai mudar a cabeça dele. Mas eu pedi aí para que o pessoal que, mesmo que torce para outro time, ô Daniel, mas mora na cidade, o seu time, o seu primeiro time da capital não tá jogando, vai lá acompanhar o jogo do Bragantino, o time da cidade que leva o nome de Bragança, né? E esse desafio que a Red Bull tem de agregar cada vez mais aí as criançadas, Daniel. Deixa sua última frase final impactante aí, Daniel. O torcedor do Braga aí para acompanhar cada vez mais aí o nosso clube aí. É isso aí, Marcos. Só reforçando, né, o que o Rondinei disse. Vamos acreditar, vamos comparecer, vamos incentivar mais o time, né? A gente tem uma coisa muito bacana, né? Que a gente tem um estádio muito próximo da gente, né? A gente pode transformar o Cícero ali num caldeirão, né? Isso pode tornar o Bragantino mais forte nos jogos ainda. Isso é uma coisa de suma importância, né? Você jogar em casa e ter a força de jogar em casa. Então é isso. Temos aí o plano de sócio-torcedor, que é muito cômodo, muito prático para a gente, né? O clube oferece isso de uma forma fantástica. Então os pais, as mães reforçando, leve os filhos, leve as crianças. Isso daí com certeza vai marcar muito, né, na memória deles. E lá na frente a gente pode, um trabalho de formiguinha, igual você falou, ter uma torcida apaixonada aí, como sempre teve, né? Então é isso. Só deixar um convite, né, já para esses primeiros jogos do Paulista. Todo mundo comparecer e incentivar o time aí, que vai ser muito importante nessa caminhada de 2026. Rodinei, gratidão em você ter participado aqui nesse bate-papo aqui. A gente vai fazer muitos bate-papos aí, até fazer uns blogs ao vivo, alguns jogos do Braga. Quanto mais pessoas falando do Bragantino, vai agregar cada vez mais a nossa torcida, né? Então, minha gratidão aí, quando quiser participar das lives lá também, fica super à vontade. Muito obrigado, Marcos, pela oportunidade. Obrigado, canal RB Massa Bruta. Vamos para frente. 2026 é um ano que promete bastante, ano de Copa do Mundo. O futebol vai estar aqui, ó, na flor da pele, na veia. E o Braga junto conosco aqui, ó, do nosso peito, no nosso coração, levar esse nome da nossa cidade para frente. E quero aproveitar o momento de desejar a todos um feliz Natal, um ano de 2026 repleto de bênçãos, de saúde principalmente, e que Deus ilumine o caminho de todos vocês, e principalmente o seu, Marcos, que tem aí essa função de levar cada vez mais o nome do nosso clube, da nossa cidade, para o Brasil inteiro, visto que hoje a internet não tem limite, não tem fronteira, e vamos divulgar, vamos fazer ganhar, fortalecer esse grupo aqui, fortalecer esse canal, para a gente poder ter cada vez mais em evidência o clube da nossa cidade. Obrigado, Daniel, pela parceria aí nesse ano de viagens, de torcida. Tamo junto, se Deus quiser, em 2026. Um beijo para todos vocês. É isso aí, pessoal. Belas palavras do Rodinei, fico agradecido aí. Ô, Daniel, obrigado por você participar aqui, já participou das lives lá, você participa lá. Agora ganhamos mais um componente aqui, né? Sempre vai estar lá. Eu falo, pessoal, que o canal não é meu, o canal é nosso. Esse canal aqui é um espaço para os torcedores do Bragantino ter sua voz, fazer seu bate-papo, sua resenha, colocar suas opiniões, suas ideias, compartilhar suas histórias, que é muito bacana. Daniel, gratidão e novamente por participar aqui do RB Massa Bruta. Deixa sua mensagem para 2026 aí. Bora para cima, Benito. Isso aí, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço de coração mesmo. Aproveitando, né, desejar a todos também um Feliz Natal, um próspero ano novo aí, um ano de 2026. Muita saúde para todos, muitas felicidades, muitas alegrias, muitas vitórias no Braga. E também desejar para você também, para sua família, Marcos, tudo de bom. Você que é um cara aí batalhador, que está aí desde o início. Você que é igual a gente, né? Torce o Braga, desde lá no início, desde o comecinho, desde criança.
E é muito gratificante ver o seu crescimento, suas conquistas aí. Fiquei muito feliz quando você recebeu o convite do Charla. É uma coisa impressionante, assim. Eu fiquei muito feliz mesmo. Parabéns, você merece. Continue assim, trazendo conteúdos do Braga pra gente. E conte comigo aí para sempre que precisar, tá bom? Valeu, Daniel. Derrubando até a garrafinha aqui, então, mas. Sabe que, falando aí do Charla lá, cara, quando eu sentei lá pra fazer o bate-papo lá, a primeira, porque tinha televisão aqui pra acompanhar o jogo, né? A primeira imagem que apareceu pra mim lá foi o pessoal de Bragança, lá tava o Daniel, o Diego tava lá, né? O Thiago, tava o Juba, tava toda a galera. A hora que ele falou, ele abriu o microfone pra mim falar, eu falei, esses daqui são todos meus amigos de Bragança, tá lá comparecendo lá na Vila Belmiro lá. É muito legal isso daí, né, cara? Então eu agradeço aqui a todos vocês que estão sempre nos acompanhando nas redes sociais lá do RB Massa Bruta. Continue aí em 2026 aí, porque a gente vai continuar escrevendo essa história do Bragantino, né? Tenho certeza que vai ser uma história muito bonita daqui para frente. A gente sempre, torcedor do Bragantino agora sempre tem uma expectativa. A expectativa do CPD já foi realizado, a expectativa do Municipal ficar bonito lá para a gente acompanhar os jogos aqui, não fora, igual o Daniel falou. Agora a expectativa aí da nova arena, né? Eu tô torcendo para 4 anos passar rapidão. Não é que eu envelhece rápido, mas que passe rapidão, que eu quero pisar naquela arena lá. Dá um abraço pro Álvaro, né? O Álvaro com o canal lá, o VP Drones, e vai trazer novidades ali quase que semanais pra gente. Um abração pro Álvaro. O Álvaro, que é nosso rei, aliás, você quer acompanhar todas as movimentações das obras aí, que faz as imagens para Massa Bruta TV também, né? Tá trabalhando lá com o Red Bull Bragantino lá. Um grande abraço, Álvaro, o canal aqui BP Drones, é o que acompanhou as obras ele fala que é desde o zero, né? Desde o início. Um grande abraço, Álvaro, um grande abraço para vocês que estão sempre nos acompanhando. A minha gratidão aqui ao pessoal da Pizzaria Amore aqui, que fica aqui na Antônio Pires Pimentel aqui. Vou deixar o endereço certinho aqui embaixo para vocês aqui. Vou deixar o endereço também do Instagram, entra lá que só olhando pelo celular já dá vontade de abocanhar, velho. As pizzas aqui são top demais. Valeu, pessoal. Fique com Deus, um grande ano de 2026 para todos vocês aí. Eu desejo para vocês, que eu desejo para meus amigos, para as pessoas que eu gosto, que é a nossa maior riqueza, que é a saúde. Bastante saúde aí para você acompanhar o ano todo o Bragantino aí. Copa do Brasil, Brasileirão, Paulistão. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. 2026 é tudo nosso, hein? Valeu, Dali Braga!